Qual a importância do estado de São Paulo para o desenvolvimento do país e seus desafios como estado mais rico da federação? Para repercutir esse assunto, nós conversamos agora com Emílio de Souza, que é deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Boa noite, deputado Emílio de Souza. Prazer falar com o senhor. Seja muito bem-vindo. Boa noite, Cosmo. Boa noite, Ana. Boa noite a todos os telespectadores. É um prazer falar com vocês aqui mais uma vez. Maravilha, prazer é todo nosso, deputado Emílio. Eu queria que o senhor falasse para a gente, para os nossos telespectadores aqui da TVT e também ouvintes da Rádio Brasil Atual, da importância do estado de São Paulo para a federação. O estado de São Paulo é o estado mais rico, mas também, deputado, é um estado cheio de contradições, né? O senhor está na Assembleia Legislativa do estado de São Paulo, é deputado, estamos chegando ao final de uma legislatura já. Faz para a gente um balanço, por favor, desses trabalhos aí na Alesp e também falando de São Paulo como carro-chefe aí para o desenvolvimento do país, deputado. Ô Cosmo, você sabe que São Paulo é um estado extraordinário, né? Os números falam por si. 1/3 da economia nacional, um pouco mais de 30% da economia brasileira é produzida em São Paulo. O PIB de São Paulo é 1/3 do PIB do país. Então, imagina o tamanho disso, né? E mais ainda, São Paulo ele tem uma população que é 22,5% da população brasileira. Então, quase 1/4 do povo brasileiro vive no estado de São Paulo. É um estado assim, com uma economia muito pujante, o centro econômico, financeiro, tecnológico, sabe? Toda a produção científica maior, ela se dá no estado de São Paulo, o polo industrial principal do país. Enfim, um produtor natural de inovações, um agronegócio realmente muito moderno, que faz muita diferença na pauta econômica, na pauta de exportações do país. São Paulo, portanto, é um país gigantesco. Se São Paulo fosse um estado, se São Paulo fosse um país, ele seria do tamanho, já caberia dentro do G20. Né? Ele é maior que a Argentina, maior que muitos países em população e também em produção, desculpe, em produção tecnológica, industrial e assim por diante. Então, nós estamos diante de um estado que não é um estado comum, né? Um estado realmente com muita pujança. E a Assembleia Legislativa, ele é um lugar onde tem que se discutir as políticas públicas, né? São Paulo realmente, apesar de ser um estado rico, com um orçamento fantástico, né? Os números aqui são todos muito, muito grandes, né? Então, você vê assim, 30% da produção brasileira que vai para exportação sai pelo Porto de Santos. Então, é muita coisa. Outros 10% sai por Cumbica. Então, realmente, São Paulo, a importância fala por si, né? A importância do Estado. E na Assembleia nós estamos desenvolvendo políticas públicas, forçando o Estado para acelerar as políticas públicas, o apoio a quem precisa de apoio para se desenvolver. Enfim, tem sido um pouco esse o nosso trabalho, né, na Assembleia Legislativa. E, deputado, a gente tem no estado de São Paulo uma condição que o PSDB está à cabeça do governo já há mais de 20 anos. O que a gente poderia dizer desses 20 anos desse governo de PSDB? Qual tem sido o caminho e qual é o legado que eles têm deixado aqui para o estado? Ana, exatamente, com o PSDB, eles completam no final de 2022, eles completam 28 anos ininterruptos. São 7 mandatos ininterruptos. Agora, os governos que vieram anterior a eles também eram origem no antigo MDB, a mesma turma, na verdade. Se você contar tudo desde o Montoro, são 40 anos do mesmo grupo político praticamente comandando o estado de São Paulo. Mas, especialmente nesse período dos tucanos, eu não vou ficar dizendo que tudo é ruim, nada presta. Não, não é isso. Eu acho que São Paulo deixou para trás muita gente, sabe? O nosso progresso, o nosso desenvolvimento não foi capaz de criar condições de vida melhores para todo mundo que poderia criar. Então, você tem, por exemplo, só na cidade de São Paulo, você tem mais de 40 mil pessoas morando na rua, né? Você tem um desemprego altíssimo no estado de São Paulo, não só na área industrial, mas até no campo hoje você tem muito desemprego, né? Você tem uma população, você tem mais de 2,5 milhões de pessoas
só na cidade de São Paulo vivendo abaixo da linha da pobreza. Quer dizer, no estado isso vai para mais de 5 milhões de pessoas nessa condição. Então, realmente, São Paulo está devendo. E, assim, o que foi esses governos tucanos? Qual é o princípio deles? Eles levaram à última potência essa história de privatizar tudo, de Estado mínimo, né? Então, o Estado foi saindo de tudo, né? Você vê, nós tínhamos o Banespa, não tenho mais, nós tínhamos a CESP, a Eletropaulo, a CPFL, não temos mais, né? O CEAGESP era do Estado, foi passado para a União por conta de dívida, né? Nós temos a Caixa Econômica Federal, o Banespa, a Caixa Econômica Estadual, a nossa Caixa, né, o Banespa, tudo isso foi. E qual era a desculpa? A desculpa é a seguinte: vamos sair do que não é essencial para nos concentrar no que nós consideramos essencial, que é saúde, educação. E o que aconteceu com saúde, educação e segurança pública nos últimos anos? Foi tudo sucateado. Especialmente a educação no estado de São Paulo é uma educação completamente sucateada, sabe? A saúde pública nem fala. E a segurança, os números também são números que falam por si. Eles podem fazer o discurso que quiserem fazer, mas a verdade é que eles são lentos, né? A verdade é que eles não conseguem dar velocidade com as políticas públicas, eles não concebem. Você vê, na última campanha, o Dória, essa dupla Dória-Rodrigo, eles anunciaram que iam fazer o trem intercidades, por exemplo, que é um negócio importante, São Paulo-Campinas, Sorocaba-São Paulo, sabe, Baixada Santista, ia ligar, será uma coisa muito importante. Você vê alguma coisa? Nada, absolutamente nada. Ele só privatizou, até o Jardim Zoológico ele privatizou, né? Então, os alunos da rede estadual que iam lá gratuitamente, sabe, ter conhecimento do meio, hoje não pode mais. Então, a São Paulo dos tucanos é uma São Paulo para poucos, uma São Paulo que dá certo para poucos. Nós queremos uma São Paulo para todo mundo, tá? Então, um pouco isso que eu queria nesse primeiro balanço. Deputado, vamos falar um pouco agora de conjuntura eleitoral aqui no estado de São Paulo, porque tem um cenário que se desenrola e fica nítido. Nós temos Fernando Haddad, temos Tarcísio de Freitas e Márcio França. Esses três na dianteira aí, com o Fernando Haddad, candidato do Partido dos Trabalhadores, pré-candidato, aliás, a governo do estado de São Paulo, na frente. Aí depois vem Tarcísio de Freitas e Márcio França. O reflexo disso que o senhor acabou de falar, de anos do governo tucano aqui no estado de São Paulo, está refletindo agora nessa questão dessa conjuntura eleitoral com o Rodrigo Garcia bem atrás das pesquisas aqui para a corrida eleitoral no estado de São Paulo? Eu acho que o Rodrigo Garcia, ele tenta agora se desvencilhar da figura do Dória. Ele tenta dizer que ele não tem nada a ver com o Dória. Mas o governo que está terminando agora foi o governo Dória-Rodrigo. Ele não é que ele era um vice apagado, ele participou ativamente das políticas. Então, tudo que nós estamos vivendo aqui hoje, ele só fala o que ele tem de eventualmente positivo. Agora, os problemas ele não fala, né? Ele não fala, por exemplo, que foi o governo dele que tirou o passe gratuito dos idosos no transporte coletivo, né? Ele não fala que as pessoas hoje, para tratamento de câncer, Cosmo, estão levando... do momento em que é diagnosticado o câncer até iniciar o tratamento, as pessoas estão levando mais de 3 meses para começar isso. Então, é inaceitável. É um Estado que privatizou, fechou os institutos mais importantes, como Instituto Florestal, Instituto de Botânica, Instituto de Geologia, que tem uma importância fundamental para o Estado. Foi fechando. E agora quer privatizar a Sabesp também. Então, veja, é uma atrás da outra. Eu acho que o Rodrigo não vai conseguir se separar da figura do Dória. Ele vai tentar, mas as pessoas sabem. Onde você vê Rodrigo, você vê o Dória, a imagem do Dória. Acho que é uma eleição muito ainda no início. O Fernando Haddad, nesse momento, está muito na frente, já tem o apoio, além do PT, do PCdoB, do PV e da Rede, e prosseguimos o diálogo com o PSB, com o Márcio França. Nós respeitamos muito, mas achamos que o melhor era sempre se apresentar unido. E com o PSOL, né? O PSOL tinha a candidatura do Guilherme Boulos, retirou, e nós estamos dialogando com ele para
ao apoio também a Fernando Haddad. Uhum. E, deputado, falando agora um pouco da conjuntura nacional da eleição, né? Saiu uma pesquisa Ideal Exame dizendo que Lula ganhou vantagem sobre Bolsonaro em São Paulo, que foi um reduto bolsonarista na eleição de 2018. Aliás, Bolsodória, né? Tinha o logo Exatamente, Bolsodória, né? O Dória aí sempre ligando a sua imagem a Bolsonaro naquela época, agora tentando desvencilhar. E aí eu queria saber o que você acha disso, qual a sua análise desses números de agora, né? A gente ainda tem um período para as eleições, mas o que isso representa? Eu acho que o presidente Lula está muito consolidado os números dele, hein? Você vê que não tem uma pesquisa que ele baixa, ele está sempre ali, 44, 45, 46, e algumas no Datafolha chegou a 48%. O que isso diz? Isso diz o seguinte: as pessoas estão com saudade de uma vida decente. As pessoas estão com saudade de um tempo que elas possam sonhar com emprego, que os jovens possam sonhar em ir para a universidade, estudar pelo ProUni. As pessoas estão com saudade de um país que ela possa ser mais feliz. Hoje em dia, o custo de vida chegou num nível insuportável. Então, além do desemprego ser muito alto, você tem o problema do custo de vida. Eles não conseguem, esse governo não consegue dar resposta a isso. A fome voltou a ser uma realidade no país. Infelizmente, nós voltamos a ser um país que já tinha saído do mapa da fome. Então, eu acho que o resultado das pesquisas, Ana, é muito o reflexo disso. As pessoas... o Bolsonaro prometeu muito e não entregou nada, absolutamente nada. O que ele entrega, que ele disse que entregou, sabe, por exemplo, a transposição do Rio São Francisco, é uma vergonha. Ele deveria ter vergonha de falar isso. Sabe? Ele foi lá abrir a torneira só, liberar as comportas, porque quase 90% da obra foi feita nos governos do PT, Lula e Dilma. Depois o Michel Temer fez mais uns 6, 7, ele fez 3, 4%. Então, não estou falando, é comum uma obra desse porte atravessar governo, mas ele não é pai de nada ali. Então, as pessoas estão percebendo isso, né? Muita gente falava assim, mas tem muita dificuldade no eleitorado evangélico, no eleitorado de São Paulo. Sabe por que isso está quebrando? Porque o eleitorado evangélico, o custo de vida dele não é mais baixo, sabe? O quilo de tomate para ele é o mesmo do outro eleitorado. O aluguel que ele não consegue pagar, da mesma forma, os filhos deles também não conseguem ter acesso. Então, as pessoas começam... A vida concreta é que está ditando o rumo dessa eleição. A vida real das pessoas. Sabe? Todo mundo sabe e como está essa vida real. Muito difícil. Eu disputo eleições sei lá, desde os anos 80, muitas eleições, fui prefeito, fui deputado já. Eu nunca vi uma situação como essa. Sabe? Não é pessoas que já eram miseráveis, é pessoas que tinham status na vida, foi perdendo, e hoje luta para comer. A luta hoje é para se alimentar, é um negócio muito difícil. Então, você vê, não se cria políticas novas. O preço do gás hoje, ele anunciou, a Petrobras está anunciando um novo reajuste nos combustíveis hoje, né? Quer dizer, o Bolsonaro conta uma história, chega lá, xinga a Petrobras, mas quem manda na Petrobras é ele. Se ele quiser fazer alguma coisa, ele tem que mudar a política de preço da Petrobras. Na política atual, não adianta tirar ICMS, não adianta tirar nada, porque não vai resolver o problema. Quando a gente fala em combustível, ele afeta quem tem carro e quem não tem carro. Porque quem não tem carro vai pagar os alimentos, o preço dos alimentos sobe muito por conta disso. Então, o Bolsonaro tem sido de uma irresponsabilidade e de uma violência, né, um estímulo à violência. Esse caso agora do jornalista Dom Phillips e do Bruno Pereira é um caso que, assim, está todo mundo chocado. Como é que isso acontece? E ele é um presidente que ele não tem sensibilidade nenhuma. Ele deixa as pessoas, ele é incapaz de sentir a dor do outro, entendeu? Então, eu acho que a pesquisa está refletindo esse momento, sabe? Um momento
querer botar isso para fora, superar isso, virar essa página e você olhar para o presidente da República e ter certeza que ele é um cara que batalha para a vida do povo melhorar. Com o Bolsonaro, isso fica evidente que não vai acontecer. Deputado, nosso tempo está acabando, mas eu quero fazer uma pergunta no que diz respeito aqui ao cenário de São Paulo, por conta da pré-candidatura de Fernando Haddad, sobre receber propostas do seu plano de governo, dessa plataforma virtual, né? Essa semana foi divulgado isso. Eu queria que o senhor falasse para a gente como é que vai funcionar, aberto a toda a população, o que pode ser feito. Olha, Cosmo, você sabe que o Fernando Haddad me convidou para coordenar o programa de governo dele, estou muito satisfeito com isso e estou desempenhando essa função. Essa semana nós lançamos uma plataforma, que é uma plataforma, além de seminários que estamos fazendo, muitos grupos de estudo envolvendo gente da academia, as melhores cabeças, produtores culturais, tudo, empresários. A verdade é que o cidadão comum, ele tem muita proposta, ele tem ideia, ele tem expectativas. Então, nós criamos a plataforma Fala São Paulo, Fala SP. Essa plataforma, qualquer pessoa ou organização pode acessar, pode comentar sobre o programa de governo, pode oferecer proposta, pode dar opinião, pode também enviar documentos. Então, tem sido uma coisa muito rica. Nós inauguramos na última terça-feira, vem sendo assim já muito utilizada, as pessoas estão enviando muita proposta. Então, nós resolvemos abrir. O programa de governo, ele não é só do partido, né? No nosso caso, não é só dos 4 partidos, ele é também da sociedade. Então, nós queremos ouvir de fato a sociedade sobre qual a expectativa dela para o próximo governo e o que ela acha que deveria constar no programa de governo. Uhum. Perfeito, então, falamos com o deputado estadual por São Paulo pelo PT, Emídio de Souza. Deputado, muito obrigada pela sua participação. Muito obrigado Cosmo, e um abraço a todos aí, bom feriado. Abraço, deputado, até a próxima.